Tomar um gol de lateral, velho. A gente perde uma chance clara com o Ademir no início do jogo. Condicionaria totalmente a partida. Fazer 1-0 com 6 minutos. Ademir perde um gol claro antes de tomar o gol do Fluminense. Depois toma um gol de lateral. Tomar um gol de arremesso lateral. Beleza. Conseguimos virar o jogo. Rogério Ceni tem sua culpa, sim. Tem sua passagem de culpa, sim, significativa. Porque Renato Gaúcho, hoje, engoliu o Rogério Ceni. Renato Gaúcho hoje foi muito mais feliz na leitura, principalmente no segundo tempo. Porque no primeiro tempo o Bahia foi superior. No primeiro tempo o Bahia foi superior. Mas no segundo tempo, com a leitura de jogo, Renato tomou o jogo para si. Renato Gaúcho foi muito superior na leitura do jogo no segundo tempo e conseguiu fazer o jogo virar. Literalmente. Virar de mãos, virar no placar. No segundo tempo, quando o Rogério Ceni vai sacar Kaique, ele não tem jogador para botar em velocidade. Ele já tinha botado o Lute na frente, no lugar do William José. A única coisa que ele poderia fazer diferente é ter colocado o Thiago no lugar do Kaique e não o Cauli. Só que, para ser justo, ele chama as alterações antes de tomar o terceiro gol. Ele chama as alterações no 2-2. Eu não vi pela televisão, e aí quem tiver no estádio pode me ajudar. Pela televisão, eu não tive a percepção se as alterações acontecem antes do terceiro gol ou se acontecem logo depois do terceiro gol. Se as alterações acontecem antes do terceiro gol, eu isento o Rogério Ceni de não ter colocado o Thiago no lugar do Kaique. Se as alterações acontecem depois do terceiro gol, o Rogério Ceni, para mim, erra grotescamente. Grotescamente. Eu vou até dar uma olhada aqui no SofaScore para ver se no SofaScore eu consigo olhar se a alteração antes, né? Antes. Então, essa aí eu vou até isentar ele. Nesse sentido. Porque se a alteração foi depois, se tivesse sido depois, era inadmissível com 3-2 contra você colocar Cauli de ponta no lugar de Kaique e não Thiago. Né? E não Thiago. É isso. 1 minuto antes, né? 1 minuto antes. Salvo por 1 minutinho. Rogério Ceni foi salvo por 1 minuto. Por 1 minuto. Ele foi salvo por 1 minuto. Né? Agora, velho, não dá. Eu coloquei no Twitter aqui, né? Rogério Ceni tem sim a passada de culpa dele. Nosso adversário cresceu muito no segundo tempo com as alterações, né? Botou gás. E a gente simplesmente deixou o jogo cair, velho. Deixou o ritmo cair. Né? Não tinha peça de velocidade para colocar no segundo tempo, para manter uma marcação alta, para manter uma intensidade. Eu coloquei aqui no Twitter durante o jogo. Independente do resultado final, isso aqui foi antes do jogo, antes do terceiro gol do Bahia. Antes do gol do empate, isso aí eu fiz esse tweet antes do empate. O segundo tempo do Bahia foi muito fraco. Queda física e técnica foi brutal. Evidente, foi clara. Faltaram peças para oxigenar o time. Cauli teve que entrar aberto para substituir Kaique, a gente perdeu na marcação pressão e perdeu no poder de fogo. Né? Hoje, por exemplo, eu acho que ele foi salvo pelo gongo, porque se ele tivesse feito a mexida depois do terceiro gol, para mim teria sido a mexida errada. Mas aí eu até pondero, porque o gol saiu 1 minuto depois dele mexer. E aí quebrou as pernas dele. Né? Eu acho que foi muito mais azar ou até competência de Renato Gaúcho em ter lido o jogo melhor do que ele. E aí tem a bronca em relação ao Rogério Ceni por isso, porque Renato leu o jogo melhor do que o Rogério e conseguiu mudar o jogo, né? E para mim, o Rogério demora demais de tirar o Ademir, por exemplo, né? Thiago deveria ter entrado logo depois que tomou o terceiro gol, logo depois. E ele ainda espera um pouco, né? Thiago entra ali no final do jogo, a gente toma o gol aos 72, Thiago entra 10 minutos depois, né? Eu tiraria logo depois. Enfim, é a minha ideia. Toda essa coisa do goleiro acabou acobertando aquele primeiro gol de lateral de Baba que levamos no início do jogo. Inadmissível. Não acobertou, não. Eu falei aqui no início. É inadmissível. A gente perdeu o gol com o Ademir. Né? Antes do gol de lateral de Baba ridículo que a gente tomou, a gente perde um gol feito com o Ademir dentro da pequena área sozinho. Né? É o que eu falo. Se a gente tivesse um jogador minimamente competente para finalizar ali na frente, e eu não acho que Ademir é inútil, longe disso, eu acho ele muito útil, mas Ademir não pode ser um titular incontestável do Bahia, velho. Ademir pode ser uma composição de elenco? Pode.
Pode, acho ele muito útil. Mas Ademir não pode ser um jogador titular incontestável do Bahia. Hoje, Ademir, pela falta de peças, né, é um titular incontestável do Bahia. Se aquela bola cair na cabeça de William José, era caixa. Só que, infelizmente, caiu na cabeça de Ademir. Eu até arrisco a dizer que se caísse na cabeça de Everton Ribeiro, era caixa também. Mas caiu na cabeça de Ademir. Então, assim, era um jogo que a gente poderia ter feito 1-0 com 6 minutos, numa chance claríssima dentro da pequena área. Nós não temos a competência de fazer, né? A gente não tem a competência de fazer. No lance seguinte, a gente toma um gol de baba, num lateral ridículo, desatenção da defesa, e a gente toma o gol que tomou. Então, antes desse lateral ridículo, Jim, teve o gol bizarro e ridículo que a gente perdeu também, né? Ademir, de fato, o William José saiu comemorando esse lance de Ademir. Saiu. Eu vi. Ele vai correr assim para comemorar e quando ele olha para trás, ele, porra, Leandro Portugal, o Bahia não tem treinador de goleiros. O William José não acerta um chute. A janela vai fechar sem reforço porque o Sonequinha está tranquilo. Complicado. Eu não acho. Eu acho que o William José é um jogador muito útil também, tá? Eu acho que o William José é um jogador muito útil também. Inclusive, a assistência do segundo gol do Bahia é de William José. Ele associa bem, ele faz um bom pivô, né? Eu não acho que o jogo de hoje tem alguma parcela de culpa de William José, não, velho. Assim, ele não conseguiu pegar uma bola limpa, não caiu nenhuma bola limpa no pé dele no jogo de hoje, que a gente fala assim, porra, ele perdeu esse gol aqui. Não perdeu, velho. O William José hoje não perdeu nenhum gol. A bola não caiu limpa no pé dele em momento nenhum do jogo. A bola só caía pererecando, assim, né? Bate, rebate, jogador se batendo com ele e tal. Velho, desculpa, assim. Pode ser no calor da emoção de vocês aí, mas a minha percepção de verdade do futebol de William José é de um cara que é muito bom jogador. Muito bom jogador. Eu acho que o William José é um jogador muito inteligente, né, sabe fazer bem um pivô, tem ótimo passe, né, tem boa finalização, apesar de que hoje ele não conseguiu ter nenhuma chance clara nos pés dele, né? Mas para mim, velho, tá muito longe de ser um problema no jogo de hoje. Ou na temporada, digamos assim, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Um abraço aí para João Carlos, tamo junto. Alisson Silva Pontes, um abraço. Leiro, fala dos 2 gols que David Duarte entregou, marcou fofo. Entregar é uma palavra muito forte, meu. É uma palavra muito forte. Né? Eu acho que ele não teve, não conseguiu neutralizar, né? Mas entregar, para mim, é uma palavra muito forte, né? O segundo gol, para mim, do Fluminense é muito mais mérito de... para mim, o segundo gol sai por uma falta de pressão lá na frente, porque o Fluminense roda a bola ali por 2 minutos até chegar o cruzamento e o gol do Cano. E depois que a bola chega no Cano, velho, ainda que o David Duarte... Porque o David Duarte tentou diminuir, né? Só que o Cano acertou um chute, man, assim, de raríssima felicidade, velho. O Cano acertou um chute que nem Manuel Neuer pegava aquela bola ali, irmão. A câmera de trás mostra a bola beija a trave praticamente e entra. Não tinha a menor chance. A bola passou. No único lugar que a bola poderia passar, ela passou. Né? Foi um misto de competência com sorte. Agora, no terceiro gol de Nonato, acho que David Duarte ficou realmente ali, marcou fofo, porque ele ficou com medo de fazer o pênalti para mim. Para mim, ele ficou com medo de fazer o pênalti. Né? Porque Nonato tem mais velocidade que ele já estava cansado. Quando o Nonato botou na frente, eu acho que ele ficou com medo de tentar dar o bote, errar o bote e fazer o pênalti, né? E assim, velho, ainda que David Duarte, né, não tenha conseguido neutralizar o chute do Nonato, mas ele pelo menos dificultou, velho. Nonato chutou com a perna ruim, que era a perna esquerda. Ele levou o Nonato praticamente para chutar sem ângulo com a perna ruim. E aí a gente tem um goleiro que aceita um gol daquele, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá?